Boa noite a todos, chegando aqui então para mais um podcast, Chega e Fala, diretamente do canal dos Irmãos Margutti, com um super convidado aqui, um amigo de longa data. Já vamos apresentar ele aqui para vocês, né? Mas antes, já de cara, pedir para todo mundo aí que puder, né, que estiver assistindo esse vídeo, curtir, compartilhar, comenta lá, né? Deixa o seu recado, pode deixar um recado pro Luiz, o Luiz depois confere todos os recados lá. Pode deixar um recadinho para ele, né? Se o áudio estiver ruim, se o vídeo estiver ruim, é tudo com o Luiz depois. Depois vocês vão lá e falam, ó, não tô gostando e tal. Tá? Mas deixa um comentário lá, vai lá, curte, compartilha, ativa as notificações, toda aquela história do YouTube, né? Dos canais do YouTube. E antes da gente começar aqui a apresentar os nossos apoiadores, então, né? Começando, o pessoal que está acreditando e apostando aí no canal e no podcast. O pessoal do Mais Delivery. Então, para você que gostaria de pedir uma comida, gostaria de pedir alguma coisa na farmácia, alguma entrega, né? Vai lá e baixa o aplicativo do Mais Delivery, faz o pedido lá e pode colocar, para ter um desconto especial, um cupom de desconto Irmãos Margutti 10, né? E no seu pedido você vai ter 10% de desconto. Então, vai lá, baixa o aplicativo e utiliza o Mais Delivery, o melhor aplicativo de delivery aqui do sul de Santa Catarina. E o pessoal do Mais Delivery agora tem uma novidade também, que é um novo aplicativo, que é o Caronex. Então, para você que precisa se deslocar para algum lugar, não tem carro, né, a carona falhou, vai lá e também baixa o aplicativo do Caronex, faz o seu pedido lá para fazer aquela corrida para qualquer lugar. Quer ir para uma balada? A gente vai falar de balada aqui hoje. Então, quer ir para uma balada, não quer ser pego lá, né, pela polícia, enfim, vai de Caronex, baixa o aplicativo lá, faz o pedido, tem muita coisa bacana lá e também tem o cupom de desconto dos Irmãos Margutti 10 no Caronex. Então, Mais Delivery Caronex apoiando aqui o canal, muito bacana e muito obrigado a eles aí por esse apoio. Hoje estamos com um cara aqui que faz alguns dias que eu venho tentando conversar com ele, mas a agenda nossa, né, a minha, mas a dele é muito mais intensa aqui. Quando dava certo para um, não dava para outro, mas hoje eu disse, não, vamos lá fazer isso. Estamos aqui com o Jabson Miller. Boa noite, Jabson. Tudo beleza? Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto, nessa ideia do podcast. Já entrevistei muito o Thiago do outro lado quando falava de futebol, quando falava da profissão dele de dentista, quando eu era jornalista, e sou ainda, né, mas quando eu tinha a função de jornalista. E agora estou aqui do outro lado, fico feliz, né, em ver vocês fazendo esse podcast. Sei. Então é um prazer estar aqui hoje à noite. Tá indo o áudio do Jabson aí, tá, Luiz? Deixa eu... Olha aí, Jabson. Vamos ver aqui. Testa aí, Luiz, vê se foi. Som. Isso acontece, né? Faz parte. Não. Jornalismo Quer trocar ali o microfone, Luiz, enquanto isso? Enquanto o Luiz troca aqui, né? Eu vou fazendo aqui trazendo algumas coisas aqui hoje com esse parceirão aqui, gremista, né? A gente tá no grupo do Grêmio e de vez em quando lá dá uma confusão, uma briga, enfim, né? Em função dessa questão do Grêmio aí. O Jabson tá lá junto também. Estamos sofrendo muito recentemente, mas tem gente que tá sofrendo mais que nós, né? E o Jabson é um parceirão de bastante tempo, né? E aí, fechou, Luiz? Som. Aí, Som. agora veio. Então, precisa dar boa noite de novo ou não? É. Precisa, Luiz? Boa noite de novo aí, pessoal que não te ouviu. Agora vamos de boa noite mais uma vez, né? Uma felicidade estar aqui com o Thiago, com o Túlio, nesse podcast Irmãos Margutti, que são meus amigos há muitos e muitos anos, né? Não vamos falar a idade, muitos anos, porque nós vamos entregar a nossa idade. Mas é uns amigos de longa data, um dos primeiros amigos, né, que eu tive assim que vim para Sombrio, eu que sou gaúcho, e então moro aqui desde os meus 15 anos e, né, sempre tivemos uma amizade, uma parceria muito forte. E fico feliz, né, com esse projeto de vocês, como eu já tinha falado desse podcast. Acho que é bacana, sabe, poder contar a história das pessoas, né, poder dar voz e mostrar, né? Todo mundo se conhece em Sombrio, mas muitas vezes as pessoas não sabem a história de cada um.
E esse programa traz isso, né? Para poder contar um pouquinho de cada um. E eu já acompanhei alguns, é muito legal. E hoje eu estou aqui para ser o sabatinado. Não vou sabatinar, vou ser sabatinado. O Jabson já está acostumado com o microfone, né? O Jabson já tem esse costume aí há algum tempo, porque trabalhou muito tempo, né? Com entrevistas, com programas diários, semanais, enfim, vários programas, né? Todos, mas já tem o costume com o microfone. É bastante. Mas tu sabe que, né, eu sou jornalista de formação, mas eu comecei no jornalismo entregando jornal de bicicleta, né? Então, toda a minha história começou assim. Mas antes de falar isso, se for o ponto, o meu primeiro programa de rádio foi horrível. E o pior que você saber que é horrível. Quando eu fiz meu primeiro programa de rádio, eu fiz por muitos anos, né? Trabalhei 5 anos na Rádio Integração, depois mais quase 10 anos na Rádio 93 aqui do Grupo Correio do Sul. Fiz participações em outras rádios. E então, hoje, né, trabalhei na Rádio 102 também. E com jornalismo diário, das 7 às 9h30. De entrevistas, notícias do dia. E hoje, né, tenho essa habilidade de falar, acho que acredito, né, que eu acabei adquirindo isso. Mas quando tu começa, eu não sei o teu primeiro. Primeira. É que assim, eu já tenho também uma certa habilidade, vamos dizer assim, de falar em público, porque eu trabalho dando aula, né, os cursos e tal, facilitou um pouco. Mas, assim, essa questão do áudio, do vídeo, se posiciona assim, fala desse jeito. E hoje, né? Hoje é áudio e vídeo, né? Exato. Por causa do YouTube, dessas novas mídias. Então, a gente tem que estar um pouco mais... Na tua época, que tu fazia era rádio. Rádio puro, né? Rádio puro de internet de escada. Aí nós tínhamos que ter o jornal todo em cima da mesa para poder contar a notícia do dia. Não tinha... Eu lembro quando eu comecei no rádio... Nós tínhamos uma dificuldade a Marivânia fazia alguns boletins na Rádio Integração e nós tínhamos uma dificuldade e era caríssimo para todo dia ela ligar e ficar 5 minutos no telefone. Tipo, era a coisa mais cara do programa, era a participação da Marivânia, porque o telefone era caro. Sim. Sabe? O telefone era caro. Hoje grava um áudio no WhatsApp, manda dar bom dia, tu acha que a pessoa tá ali. Sim. Né? E a época não tinha isso, era a Marivânia falando ali, sabe, os boletins. Mas a comunicação é legal, né? Eu sou muito grato por tudo que eu vivi dentro da comunicação. Desde o meu início, eu fiquei 17 anos com o jornalismo. Né? Já vamos chegar nesse ponto, mas vamos do começo. A gente gosta aqui de começar sempre, Jabson, contando um pouquinho da história da pessoa lá do princípio mesmo. Então, conta pra gente, porque assim, como tu falou, muitas pessoas já conhecem o Jabson em Sombrio, já é um sombriense, né? Apesar de não ter nascido aqui. Eu, com todo respeito a Sombrio, sou gaivotense. Gaivotense, sim, sombriense, porque a gente tá em Sombrio, mas claro, Sombrio e Gaivota Sombrio e Gaivota. É que eu amo, eu moro há muito tempo na Gaivota, mas claro que sou um sombriense, sou um gaivotense, né? Mas o Jabson, tu já comentasse aqui há minutos atrás, tu veio com 15 anos para cá. Então conta um pouquinho dessa tua vinda para cá, como que foi, por que tu escolheu vir para cá, como é que aconteceu isso e como foi o teu começo aqui na cidade? Eu nasci em Porto Alegre e morei lá até meus 15 anos, né? Mas a origem da minha família é aqui de Sombrio. A minha mãe, ela era cunha, e minha avó nasceu aqui, com família no Novo Horizonte, aqui na Santa Rosa. A minha avó era a prima irmã do seu Arlindo Cunha, aqui de Sombrio. Então, a gente tinha uma ligação de família aqui, com tias morando aqui, minha avó morava aqui. Só que a minha mãe, quando minha mãe nasceu, minha avó morava em Porto Alegre, minha mãe nasceu, viveu lá, casou e ficou lá. Casou, teve os filhos e vivemos lá. Quando nós tínhamos 15 anos, minha mãe passou por uma separação com meu pai, do casamento, e lá ela estava sozinha. As irmãs aqui, a mãe aqui, família aqui. Então resolvemos vir embora para Sombrio. Chegamos dia 11 de novembro em Sombrio. Eu tinha 15 anos, menos 26 anos, não lembro o ano. Mas lembro o dia. Porque foi um dia muito marcante que eu fui para a escola. Imagina, tu chegar de Porto Alegre no final do ano na escola. Dia 11 de novembro. Dia 11 de novembro. Eu lembro que eu e o Júnior chegava assim, todo mundo nos olhava. Naquela época, o meu irmão cabeludinho, que era moda em Porto Alegre. Eu usava brinco. Então, foi um momento muito marcante. E eu lembro muito bem, assim, quando foi para nós virmos embora, eu não queria vir. Não vou ficar morando com meu pai, não vou e tal. E minha mãe insistiu e acabamos indo. Só que desde o primeiro dia que eu cheguei aqui em Sombrio, eu sempre adorei
sabe? Chegamos no Catulo, estudei no Catulo da Paixão Cearense. Fiz ali o final do primeiro ano, o segundo e o terceiro ano ali. E adorei a cidade, as pessoas foram tudo muito, né, recíprocas conosco. Eu lembro das primeiras colegas da escola que falaram conosco, são nossas amigas até hoje. E isso marcou muito. E eu tinha primas aqui que falavam assim, não, vocês vêm de Porto Alegre para cá, pro interior. Eu dizia, meu Deus, isso aqui é bom demais. Sabe, porque em Porto Alegre, a mãe mal deixava nós sair, morava num prédio, mal deixava sair ali embaixo jogar bola com nossos amigos, assim. Aqui nós chegava lá da casa, tinha um baita gramado para jogar bola, o campo Liberdade, ali. né? Liberdade. Então, né, praia, já chegamos no verão, e daí desde o primeiro dia até hoje, né, eu amo morar aqui em Sombrio, em Balneário Gaivota, morei em Sombrio, hoje moro em Balneário Gaivota, e acho que a cidade nos abraçou, sabe, muito, e então foi... sempre falei para minha mãe, né, a melhor decisão da vida dela foi ter vindo embora para cá, assim, sabe, onde terminamos a nossa criação, e sempre com muita dificuldade, né, nossa família sempre uma família muito simples, mas conseguimos, sabe, construir nossa família. Falando em construir a família, o Jabson também precoce, né? Chegou aqui com 15 anos e logo já começou a construir essa primeiro família. Carnaval. Eu cheguei dia 11 de novembro, como eu citei, e na segunda-feira de Carnaval... Fevereiro, março. Eu faço aniversário em janeiro, então acabava de fazer 16 anos, e em janeiro e em fevereiro eu conheci uma namoradinha na escola, que estudava também na escola, que acabou daí se tornando a mãe da minha filha, né? Minha primeira filha. E então, daí, meu Deus, daí... E que foi onde eu te conheci. É, daí onde eu conheci o Thiago, daí, porque a Sabrina... Trabalhava a Sabrina, no que é a mãe da minha pai. filha, era minha namorada, nova também, e só que ela trabalhava na Globo Seguros. Globo Seguros, do Jânio, assim, famosa Globo Seguros, aqui na Nereu Ramos. Então, ali onde a gente começou toda a história. A gente é amigo desde os 16 anos. Sim, desde aquele... Conseguiu fazer bem a leitura, é isso aí. Então, já com 16 anos, namorando com a Sabrina, ela ficou grávida tu tivesse a tua primeira filha. Minha primeira filha, Bárbara, com 16 anos. Tinha acabado de chegar aqui, não fazia nada. Só jogava bola. Sim. Escola e as festinhas na praia para achar as namoradas. Assim, eu e meu irmão, né? E como foi essa virada de chave daí? Porque a partir daquele momento, o Jabson deixou de ser uma criança, um adolescente, passou a ser pai, né? Thiago, hoje é a melhor coisa da minha vida, meus filhos, né? E desde o primeiro momento que eu soube, foi. Só que é um susto muito grande, né? Eu sei também. Eu não desejo para ninguém. Eu desejo que todo mundo seja pai, né? Se eu tenho alguma qualidade na minha vida é ser pai. Eu amo ser pai. Mas com 16 anos é um susto muito grande. Mas quando eu soube, morava com a minha mãe ainda, e desde o primeiro momento, minha família toda já abraçou a Sabrina, e a família dela me abraçou, nós muito novos. Então, resolvemos, né? Não tinha outra coisa a fazer a não ser ter o filho e criar o filho. E eu não trabalhava, eu só estudava, né? Então, comecei a procurar emprego em Sombrio. Ninguém me conhecia, batia de porta em porta em Sombrio, 16 anos, não sabia fazer nada. Não sabia fazer nada. Literalmente, não sabia fazer nada. E comecei, fábrica de sapato, batia aqui no Jace, as empresas assim que a gente entendia, né, que poderia dar emprego assim para um menino de 16 anos. E foi quando eu tinha a minha irmã, né, começou a namorar o Jackson, o falecido Jackson, acho que muitas pessoas conhecem, trabalhou muitos anos no Jornal Correio do Sul. Ele trabalhava no Jornal Correio do Sul. E daí um dia chegou lá em casa e falou, olha, no Correio do Sul eles estão precisando de entregador. Um para entregar de moto e outro para entregar de bicicleta. O Júnior, meu irmão, já tinha 18 anos e já tinha carteira. Né? Ele é 2 anos a mais que eu. E eu, 16 anos. Entregador, que eu acho que hoje já nem existe mais essa profissão, né? Porque quem é que entrega jornal? Não, é pouquíssimo, né? Eu entrega aqui manda no WhatsApp. Então, comecei a entregar em jornal aqui em Sombrio, com 16 anos, no centro de Sombrio. Saía de casa às 3 da manhã. Eu digo sol e chuva, né? Mas não tinha sol, porque era frio, à noite, né?
A gente vinha aqui pro Jornal Correio do Sul. E tinha que entregar cedo porque o pessoal acordava, tinha que estar o jornal na porta da casa. Exato, começava às 3 da manhã, porque além do processo de entregar, tu tinha um processo de intercalar o jornal, que é o montar o jornal, né? As máquinas eram máquinas antigas, hoje a tecnologia depois acabou mudando, mas o jornal saía folha por folha, tu tinha que botar numa bancada, pegar a folha por folha, dobrar, fazia um jornal. Manual mesmo, processo individual e manual. Pegava as folhas, dobrava, fazia mais um jornal. E ali tu fazia 500 jornal numa noite, outro entregador mais 500 e tal. E assim eu trabalhei. Montava e depois saía para entregar. Exato. E assim eu fiquei uns 8 meses trabalhando aqui em Sombrio. E tinha... Eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas falam, tu teve sorte. Eu digo, eu acho que eu tive um pouco de sorte na vida. Porque a bicicleta que eu comecei a trabalhar na minha vida, eu ganhei na Giros Dance. Verdade. Fomos numa festa, lá essa história eu acho que poucos sabem. A gente foi numa... Lembra da Giros Dance? Né? Sim. Chegamos aqui, festinha era aquela ali, domingo. A mãe dava R$10, a entrada era 5, dava pra tomar 2 Coca-Cola. E ali era a nossa festa. E tu ganhava um bilhete, né, na entrada. Pra concorrer. Eu ganhei uma bicicleta. Foi quando começou. Eu falei, cara, eu tive sorte. Foi quando começou a minha vida. Então, aquela bicicleta que eu havia ganho foi que eu entregava jornal. E assim eu fiquei 8 meses entregando jornal em Sombrio. E um trabalho muito difícil, né? Sim. Sabe? Eu sempre falo... Tinha que acordar... Eu sempre falo, tem que ter muito respeito com quem trabalha à noite. Sabe? Porque a noite não foi feita para trabalhar. Sabe? Algumas profissões precisam trabalhar à noite, mas tem que ter muito respeito. Eu lembro que eu saía de casa às 3 da manhã e ficava pensando... Tinha gente chegando em casa. Eu ficava pensando assim, meu Deus, tá todo mundo dormindo, só eu tô trabalhando. Aquilo é muito doído, assim, trabalhar à noite. Então, fiquei 8 meses trabalhando e eu lembro que o salário mínimo na época era R$150 e eu ganhava 100. E eu gastava 50 de fralda. Foi uma fase dificílima, né? Mas hoje a gente, né, entende que foi um aprendizado e agradeço por ter passado por isso. A gente acaba conseguindo aprender muitas coisas. E trabalhei alguns meses, 8 meses, como eu falei, e apareceu uma vaga de emprego na Rede Furnas, de garçom, do Antônio Luiz. Fui lá, fiz o teste, fui muito falador, assim, eu sempre fui muito conversador, acabei passando e daí ganhei a vaga. Pensei, tô feito, né? Saí da madrugada, eu já tinha tava 17 anos ali, pouquinho. Na época ele tinha um restaurante lá onde é o Poço das Furnas. Restaurante Furnas. Embaixo era uma lancheria que dava muito movimento e em cima um restaurante. Eu acho que eu fiquei lá 1 ano e meio, quase, trabalhando. E comecei na lanchonete, me destaquei, depois fui convidado para trabalhar em cima de garçom. Para mim aquilo era maravilhoso, tu imagina? O restaurante era muito legal lá. Muito legal. Tu sai de madrugada, sim. tomando banho de chuva para trabalhar num restaurante fechado, quente, o salário já era melhor, né? Tudo. E daí fiquei 1 ano e pouco lá. Depois saí e daí voltei pro jornal, porque daí eu recebi eu já tinha uma moto, daí já tava... Já era maior de idade? Já tinha uma moto. E daí voltei pro jornal, porque lá, num primeiro momento era melhor, mas depois, num segundo momento, era um serviço muito puxado, porque tu trabalhava de manhã, e daí das 10 às 3, ali que termina um restaurante, ia para casa, e voltava para a noite. Saía lá até São Luís, e depois voltava à noite, isso sábado, domingo, né? Sim. Então, era muito puxado. Esse foi meu início, assim, Sombrio. E essa vida no jornalismo, né? Então, porque hoje, como o Jabson já falou, ele é jornalista por formação, né? Nós já vamos chegar nesse ponto também, mas a paixão pela comunicação, por isso, começou, então, com a entrega do jornal. Eu sempre falo, né? Eu trabalhei anos no jornal, depois, né, administrei o jornal Correio do Sul. Tinha curiosidade na época que tu entregava jornal, tu chegava a entrar ali para ver como é que era feito, como é que era a produção das matérias, enfim, já começou a se envolver com isso ou não? Não, assim, eu nunca gostei muito de redação. Eu sempre fui da parte comercial, né? Tudo que eu consegui conquistar na minha vida foi vendendo. Uhum. Tipo, eu sou jornalista de formação, hoje sou empresário, mas eu acho que a minha grande profissão é ser vendedor. Eu vendo qualquer coisa. Eu te vendo essas balas que estão aqui na... É um bom vendedor. Eu acho que o grande segredo da minha vida foi ser um bom vendedor, sabe? Eu acho que eu consigo vender tudo, me vender, hoje vender o mailing, à época o jornal, o rádio, porque mesmo eu trabalhando no jornalismo, né, eu entregava depois o jornal de moto, e depois que eu entregava o jornal eu saía vendendo assinatura,
E depois que eu vendi assinatura, eu comecei a vender publicidade. E foi isso que me despertou do jornalismo. Só que eu não gostava da redação. O negócio lá, fazia matéria, sabe? Aquela coisa assim, mais... Não é burocrática, mas mais fechada. Mais assim. técnica. Técnica ali. e tal. Não gosto. Eu acho que a minha parte é outra. E eu comecei a me destacar no setor comercial do jornal. Daí comecei a entregar de novo com moto, mas depois eu comecei a me destacar nas vendas. E logo eu já comecei como vendedor, e depois fui diretor comercial, e daí depois eu acabei arrendando o jornal e tocando por muitos anos o Correio do Sul, e fazendo um jornal mudar todo o seu perfil. Né? Quando eu assumi o jornal, ele tinha um jornal de 12 páginas por muitos anos, né? Eu fui um pouco mais audacioso, a gente já começou a fazer colorido, isso, aquilo, a gente acabou dando um boom no jornal. E nesse período, eu comecei a fazer jornalismo. Eu pensava, eu estou no jornal, mas eu preciso fazer jornalismo. E eu me identificava com o rádio. Eu sempre me identifiquei com o rádio. Então, comecei a fazer jornalismo no primeiro semestre já de faculdade. Eu recebi o convite para começar a fazer um programa de jornalismo na Rádio Integração. Um programa que tinha muita audiência, que era o José Luiz, que fazia do Jornal Sem Censura, polêmico, sabe, uma pessoa assim que tinha muita audiência. Ele saiu da rádio e vagou essa vaga. E eu recebi o convite para fazer esse programa. E lá foi onde eu comecei a entrar no jornalismo, saí da parte... Eu estava no jornal, mas na parte comercial saí e fui para o jornalismo. E me apaixonei, né? Fiquei 17 anos no rádio, adorava fazer rádio, já fazia de olho fechado, né? E por muitos anos, né? Muitos anos, assim, acordando 7 da manhã. Sim. Sou viciado até hoje. Programa matinal, né? Sou viciado até hoje. Eu, todos os dias, antes de dormir, eu vejo o site de notícias. Sim. Todos os dias, exceto hoje que eu vou estar aqui, eu vejo o Jornal Nacional. E quando eu não vejo o Jornal Nacional, eu tenho que ver o da Globo antes de dormir. Sim. É um vício, né? Porque eu era obrigada... Hoje a comunicação está diferente. Tu vai acordar de manhã, a notícia já é outra. Sim. Só que quando eu fiz jornalismo, tu ia contar amanhã no programa o que aconteceu hoje. Sim. Era assim, tu tinha que estar informado tudo o que aconteceu, as notícias nacionais, as notícias locais. Não tinha acesso à internet, né? Não. Então, tu tinha que te informar de que forma? Pelos jornais maiores, né? Zero Hora, Diário impressos, Catarinense e pela TV aberta, né? Exato. Pela Globo, pela Bandeirantes e tal. Então, tu tinha que ir à noite ver os canais de Pra te acordar notícias. informado. Se eu não olhasse um jornal, eu me agoniava, sabe? Tinha um vício. Chegava na frente da televisão, fazia um chimarrão e ia ver o jornal. Sim. E então, por muitos anos, e daí esse hábito continua até hoje, que eu acho que é um hábito saudável, né? Sim. Né? A gente tá Formação é importante. A gente está bem informado, acho que é isso, né? Mas um pouquinho antes até teve também, já entrando um pouco na questão de festa, de balada, que hoje é o teu negócio, que a gente vai falar mais pra frente. Teve um momento lá em que tinha um site, que vocês tiveram um site, acho que tu e o Júnior, Sim. enfim. Conta um pouquinho como é que foi essa história. Nem pessoas, lembrava. algumas pessoas comentam ainda, né? Qual foi Por que a ideia de fazer a site? estratégia, né? A estratégia, à época, por isso. O Rolando Christian, que era o dono do jornal, né? Viu meu potencial como vendedor e teve a seguinte ideia: vamos te dar uma coluna social no jornal, para te ser conhecido. Se tu for conhecido, as pessoas, quando tu for vender um anúncio, uma propaganda, vai ser mais fácil, sabem quem você é. Vamos fazer uma coluna no jornal. E eu comecei a fazer uma coluna no jornal Correio do Sul, uma coluna semanal de festas, de eventos e tal. Isso com 18, 19 anos. Paralelo a isso, o que aconteceu? Eu ia nas festas para tirar foto das pessoas para o jornal. E eu pensei, eu vou fazer um site de fotos. Né? Vou lá... Todo mundo gosta de se ver em fotos. Né? Foi o primeiro site de fotos aqui eu nem lembrava. Foi o primeiro site de fotos aqui de Sombrio. E a gente criou o site de Olho na Foto. Né? Eu, o Júnior, meu irmão, sempre comigo, né? Assim, em tudo. E começamos aí nas festas, criamos o site. Era uma dificuldade tremenda para subir uma foto para o site. Assim, era, sabe, uma máquina ruim. Mas foi um momento bem importante, assim, interessante, que as pessoas começaram a nos ver como profissionais da comunicação, sabe? Mesmo sendo com fotos e tal. E depois, muitas pessoas, a gente replicava as fotos na coluna do jornal. E isso acabou me abrindo muitas as portas, assim. E eu fui ficando muito conhecido com a coluna e com o site.
O site durou pouco, porque dava muito trabalho, assim, era... Depois vocês chegaram a fazer alguma coisa de uma revista impressa também Daí de com o fotos. site a gente fez só uma revista social também, que era de olho na foto. Sim. E daí nós mandava imprimir o Júnior diagramava, às vezes estava diagramando aquela revista, o computador dava pau e trancava, perdia tudo, e era virado noites e noites. Tecnologia da época, né? Meu Deus, hoje em dia é outra coisa. E noites virava, mas era algo que a gente gostava, assim, porque, né, era uma fonte de renda a mais, a gente vendia algumas coisas, mas por fim dava muito trabalho. E aquela história, né? Tu começa a namorar, tu começa a ter um outro ciclo de vida, aquilo acaba te atrapalhando. Então, quando eu era solteiro, saía para as festas, era uma ferramenta até a mais para conseguir uma namorada, né? Sim. E depois comecei a namorar e tal, né? A minha ex-esposa. E então acabou que não era mais viável, né? Não era mais tão atrativo assim. Atrativo ter um site de foto. Começava a dar mais problema do que... Daí a mulher já tinha que ir junto sempre, daí vai tirar a foto porque tirou a foto. Acabou começando a dar mais problema do que resultado. Mas então, né, ali já foi um primeiro contato com essa história de festa, de balada. Exato. E depois teve um outro momento que nós participamos juntos, né? Que foi... Experiência incrível. Melhor verão das nossas vidas, isso com certeza. Sem dúvida. Né? Foi assim, foi cada coisa que a gente fez lá que foi inacreditável, né? Que foi a Toca do Tubarão. Verdade, Né? Que foi uma ideia minha e tua. Verdade. E daí depois veio o Duda junto, veio o Júnior junto. A gente fez lá no verão, lá no Balneário Gaivota, mas conta um pouquinho pro pessoal da história aí. Esse lado né, que hoje é o meu negócio, que é o lado dos eventos, ele vem lá de trás, né? E realmente, né, eu acho que o primeiro foi o Chopp Samba, né, Thiago? Isso. Né? Antes da Toca do Tubarão, a gente fez aqui em Sombrio, ali no Tênis Clube. A gente amigo, eu e o Thiago, vamos fazer uma festa. Aquela, né, coisa de gente moleque, né? Sim. Fazendo sempre a conta vai dar 1.000 pessoas, vai sobrar isso, né? Acaba que não sobra nada, né? Mas foi bastante interessante. A gente fez uma festa no tênis clube. Vamos fazer uma festa. Fizemos lá onde era a quadra de... Na parte dos fundos lá do clube. Lá, né? Onde era a cancha de bocha. Né? Isso. Fizemos 2 festas lá, Chopp Samba. Se empolgamos, né? Esse é o nosso negócio. Sobrou o dinheiro de hoje, acho que R$50, R$100. E nós achávamos que Meu tava rico. Deus, cara. Não, isso aqui porque foi só 2, mas nós fizemos um verão inteiro. Nós fizemos um verão inteiro, todo dia nós afofamos. E daí criamos a ideia de criar o Toca do Tubarão. Tubarão, né? Porque eu e o Thiago narigudo, hoje eu não tô mais, né? O Thiago continua. Mas mas qual vai ser o nome e tal? Nós nos chamavam de Tubarão e tal, por conta do nosso nariz. Acabamos criando o Toca do Tubarão. Lá na casa do Roger, né? Da família Cardoso. Família Cardoso ali. Na beira-mar da Na beira-mar. A casa tava lá, me parava, vamos alugar essa casa. Resumindo, trabalhamos o verão inteiro, deu só para pagar o aluguel. E olha lá. Não, e a gente conta, porque assim, né? Daí teve toda a estruturação que nós que ia para lá fazer. Né? Foi uma mega estrutura, né? Mega estrutura. E o pior que pra época foi uma baita de uma... Foi muito legal. Acho que a gente se empolgou demais, a gente acabou gastando demais. Gastando mais do que deveria. Mas foi uma experiência muito bacana. Muito legal. E aí... Só que a gente limpava a banheira, a gente atendia, a gente era o caixa, a gente dormia lá, revezava. Abastecia os freezer, desabastecia, né? De manhã tinha que estar cedo lá, a gente fazia tudo, né? E naquele momento, agora falando, eu fazendo um parênteses, já deu para ver assim que tu era uma pessoa que tinha uma veia empreendedora nessa situação, porque foi oferecido para nós um show nacional na época, né? E a gente tava meio receoso, porque, como tu falou, não tava dando só para pagar as contas. E aí nós tínhamos que arriscar, né? E arriscar o que nós não tínhamos, na verdade. E aí, eu na faculdade, tu na correria, enfim, e aí, vamos fazer. Tu disse, não, se vocês não fizerem, eu vou fazer porque eu acho que vai dar certo. E foi o que salvou. Foi o que pagou o verão. Foi o que pagou o verão. Senão a gente tinha saído, ao invés de não sair com nada, nós tinha saído com um negativo. Devendo. Então, naquele momento já... Das Aranha-Irie, né? Isso. Das Aranha-Irie. E aqui na região, naquele momento, era o Armandinho de hoje, né? Sim, o Armandinho de hoje. O Armandinho de hoje, né? Realmente, boa lembrança, assim. Foi o que acabou salvando o nosso verão. E, pra ter uma ideia, a gente fez o carnaval, não deu ninguém. Olhamos pra banda, tem como não pagar. Tem como não pagar. Não tinha ninguém dentro da... Mas não é que, vocês estão exagerando. Não tinha ninguém, não entrou nenhuma pessoa. Pagando nenhuma, tinha uns 3 que entraram que a gente nossos deixou amigos entrar, ali que estavam. Porque o carnaval na Gaivota, ele era muito forte, aquele carnaval de blocos de rua. O pessoal ia pro iate à época, né?
Yacht Club, 10, 15 mil pessoas. Na Gaivota né? era só no domingo à noite, que era o carnaval de rua, mas de entrar para algum lugar não era tradição. Carnaval a gente fizemos de criança, né? Acho Sim. que foi que deu, né? Sim, de criança, sim. deu. E resumindo, contratamos uma banda Vinhas, né? Aham. Banda Vinhas de Criciúma, não sei se existe ainda. Resumindo, deu ninguém, tem como não tocar? Não, viemos até aqui, tem que tocar. Ah, vocês têm que tocar. Não, tem que tocar, então toca. Ah, mas não tem ninguém. Não, toca pra nós. Toca pra nós. Já perdemos dinheiro. Daí fizemos um nosso show carnaval. privê. O show, ficou só nós ali, fizemos os filhos muito estavam legal. cheios. Vamos beber, vamos ficar aqui. Essa foi uma experiência incrível. Terminou o verão, sobrou 4 long neck pro Thiago, 3 pra mim, mais uma Coca-Cola. Foi isso, mas Mas aí foi uma experiência muito incrível, né? E foi meu primeiro contato realmente com... A gente tinha, acho que isso deve ser porque o Arthur, meu filho, era recém-nascido, ele tá com 17, então isso deve fazer uns 15 anos atrás. Então foi... Não, mais, Thiago. Acho que até mais. Acho mais. que não tinha o Arthur ainda. Nós estamos em 2000. Isso faz... eu tava recém-namorando a Joyce, eu conheci a Joyce em 2003. Então, 21 anos. Isso faz uns 18 anos por aí. Para 19 por aí, sabe? Olha só, anos, o tempo voa. Né? Bastante. E realmente foi meu primeiro contato com, assim, o mundo de eventos e tal, né? Foi meu primeiro contato. Quando finalizou ali, assim, claro, né? É o que a gente acabou de falar, né? A gente cria uma expectativa, né? Jovem, com aquela ideia, né? De que tudo é muito simples. Quando finalizou aquilo ali, a tua ideia era, naquele momento, já seguir por esse caminho? Ou disse, não deu certo, vou por outros caminhos e depois retornou isso que tu estás fazendo hoje? Ou sempre foi algo que ficou na tua cabeça? Sempre ficou algo que ficou na minha cabeça, assim, sabe? E eu percebia que eu gostava, porque o mundo de eventos é uma emoção, sabe? Cada festa é uma emoção. Vai chover, não vai ganhar dinheiro, vai perder. Frio na barriga todo dia. Sempre, assim, é uma emoção. E eu fiquei com aquele negócio, mas, né, a gente, amigos, acabou cada um seguindo a sua vida. E eu acabei não ficando mais com... Porque, cara, comecei a namorar, logo em seguida já casei. E fui tocar a minha vida, assim, acabou levando para o outro lado do jornalismo. Naquele momento, tu estava na rádio, integração? Não, ainda não. Eu nem fazia faculdade ainda. Então, por isso que eu te digo, acho que isso faz uns 20 anos, assim, sim, mais ou menos deve ser. Uns 20 anos. Então, depois, né, fui seguir minha vida, casei e tal, e comecei a ir para o outro lado, né, o lado da comunicação. Do jornalismo, da comunicação, e vi que deu certo, sabe? Onde eu comecei a ganhar dinheiro, consegui construir minha casa em Sombrio, sabe? Casei e tal. E ficou aquilo adormecido lá dentro de mim. Mas eu sempre com aquele gostinho, assim, de querer, né, fazer algo, sabe? Acabei, no decorrer da minha vida, né, já coordenei campanhas políticas, já fiz isso, aquilo. E quando tinha eventos, por exemplo, em campanhas políticas, quando tinha o comício, né? Os comícios, podia na época, né? Podia. Showmício. Aquilo para mim era o maior tesão do mundo, assim, de organizar, de fazer, de estar em cima do palanque, de falar. Eu gostava daquilo. Inclusive, até teve algum momento que tu chegou a ser sondado para ser candidato na Gaivota, acredito eu. A família da minha ex-esposa, né, o Valcir até, sempre com ligação política, né? E eu estava, né, não sei se me preparando, mas envolvido com a política. E talvez poderia ser, né, que eu tivesse entrado. Quando estava na rádio, as rádios sempre faz festas assim de rádio, aniversário da rádio, né? Sim, aí vai lá, contrata o artista e tal. E começou com isso, sabe? Depois começou os primeiros eventos que tu organizou foram os eventos da rádio. De rádio, daí, sabe, depois no Correio do Sul, aniversário do Correio do Sul, daí a gente fazia os eventos, e aquilo mexia comigo, gostava bastante. E eu lembro muito bem que eu sempre falava assim, eu quero ter um bar. Quero ter um bar. E casado, né, envolvido em política, no mundo empresarial. A minha ex-mulher dizia assim, isso é coisa para solteiro, sabe? Isso é coisa para solteiro. Acho que não, nada a ver, sabe? Conversava com um, com o outro, todo mundo sempre muito... você nunca deu bar em Sombrio, vai querer fazer bar, balada. Cidade pequena. Cidade pequena. E eu sempre falava que eu vou ter um bar, sabe? Eu quero ter um pub, eu quero ter um bar. E isso ficou por um bom tempo na minha vida até aqui, né? Quando eu comecei com ele. E aí teve esse momento na rádio, que começou na integração e depois foi para 93, porque a Rádio 93 era do Grupo Correio do Sul, que era o grupo ao qual tu chegou a ser o
o gestor do jornal. De todo. Eu fui diretor-geral, né? E coordenei tudo, a rádio, jornal, gráfica. E então, ali foi daí onde eu fiz boa parte da minha vida, né? E aí, quando ainda dentro da rádio, quando ainda dentro do jornal, veio a ideia essa ideia que tu acabou de trazer, que tu queria ter um bar, que tu queria ter um pub, ela nasceu ali. Como foi isso, assim? Alguém chegou para ti e disse, vamos fazer, faça? Eu acabei, né? Depois de 12 anos de casamento, né? Eu acabei me separando, né? Terminou nosso casamento, né? Até Bem hoje. que ela disse, então, que isso era coisa de solteiro. Exato. É um casamento muito bacana, né? Fruto de outro filho, fruto do casamento, Lucas. E não deu mais certo. Foi bom nesses 12 anos e depois cada um seguiu o seu caminho. Eu ainda no jornal, a Joyce seguiu a vida dela, né, ali na área contábil. E então, um ano e pouco depois de separado, eu com aquilo na minha cabeça, eu vou ter um bar. E falava pro Juninho, meu irmão, cara, eu quero ter um bar. E à época, eu fazia uma pós-graduação em Porto Alegre de marketing digital na SPM. E eu ia uma vez por semana, de 15 em dias, ficava lá o final de semana. E né, quando estava lá o final de semana, eu acabava indo lá nos bares de Porto Alegre, assim, no Thomas, sabe, Nova York, ia dar uma olhadinha, né? E aquilo começou a me chamar a atenção, sabe? A forma que ia. Eu lembro que fui em Florianópolis, no Bar da Antártica. Fui ali e eu pensava assim, cara, se eu fizer isso em Sombrio, vai dar muito certo. Porque não tem lá, sabe? Não tinha, assim. Eu lembro que à época tinha o Bar Santo Réu, em Araranguá, que era baladinha, assim, nossa aqui da região. E eu comecei a botar isso na cabeça, que... até teve também ali em Araranguá, mas eu acho que até um pouco antes, o Resumo. Né? Teve Spy Bar, Spy Bar, era muito sim, mais sim, antiga sim, e tal. sim. Nessa época Sim. que isso foi... O Milho abriu em 2017, nós estamos falando isso aqui em Sombrio. Isso em 2016. Começou, assim, a ter essa vontade. Então, eu pensei, cara, eu vou abrir Mas alguém chegou para ti e disse, vou te ajudar, vou te dar uma ideia. Como é que surgiu essa história? Como é que surgiu o nome também? Conta pra gente. Surgiu que, da minha separação, ficou com uma coisa, outra. Uma das coisas que eu vendi. Fiquei com dinheiro e falei assim, eu vou pegar esse dinheiro e vou abrir um bar. Meus amigos à época, né? O Mário, o outro, tá louco agora, tá solteiro, vai virar moleque. Vai abrir um bar e tal. E eu disse, não, vou abrir um bar. E o que eu falei, eu fazia essa pós-graduação lá em Porto Alegre, de onde veio o nome. O nome, ninguém muito falava assim, só quem falava esse nome de mailing era o Rodri, né? Rodri, sim. O Mail Network, sim, né? Ele, sim. Aquele mundo mais empresarial dele, né? Ele militou muito nesse mundo, né? Nas empresas que ele trabalhou. De empresas, de marketing e tal. E a única pessoa que eu tinha ouvido uma vez falar mail na minha vida tinha sido o Rodrigo. Sim. E eu fazia essa pós-graduação lá em Porto Alegre. E eu estava um dia no meu escritório, na época do Messenger, né? Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Nós tínhamos que fazer um trabalho para criar um mailing de uma empresa. E eu pensando assim, cara, eu quero abrir um bar, né? Já tinha aquilo na cabeça, estava procurando um lugar, passava pelo lugar, olhava. Antes do nome era o ambiente. Mas, cara, não achava nada em Sombrio, não tinha nada assim de Sombrio que me chamasse a atenção, de como eu imaginava. E daí falando com meus amigos, tu já criou um mail da empresa tal. Eu disse, mailing. Na hora eu pensei, cara, mailing vai ser o nome do meu bar. Porque mailing, para quem não sabe, no mundo do marketing, ele significa rede de contatos, né? Quantos contatos que você tem é o mailing da empresa. Sim. Então, eu associei, né? Mailing, rede de contatos, numa balada tu faz contatos, é mailing. Mailing pub. E eu queria abrir um pub. Fui na internet, olhei, não tinha nada desse nome registrado. Consegui um nome. Criei o nome na minha cabeça, era mailing, não tinha mais quem tirar. Assim, eu lembro na época, antes de abrir o bar, que tu chegou a comentar com a gente. Que veio, tal. E daí nisso, eu estava um dia vindo de Araranguá, trabalhando no jornal ainda. Quando eu fui descer a BR-101, e eu me lembro até hoje, eu olhei para o lado e vi em cima do shopping aquela sala que estava há muito tempo fechada. Eles construíram o shopping, era uma área grande, 600 metros quadrados. Se falava que ia ser um boliche. E falava que ia ser boliche e tal. Eu disse, putz, ali, ó. Baita local. Lugar.
Cara, liguei pro Zangão, na época, era presidente do shopping. Disse assim, cara, aquela área assim, assim. Não, a gente quer fazer um boliche. Tá? Cara, vocês não querem lugar para fazer um pub? Ele disse assim, cara, nunca pensamos nisso e tal. Eu disse assim, eu quero lugar para fazer um pub. Conversa vai, conversa vem. O valor do aluguel era alto, assim. Negociamos aqui, negociamos Sim, porque a sala era grande. Muito grande. Resumindo, pensei, cara, eu vou encarar. E chamei uma arquiteta, que era uma arquiteta que estava começando, assim, com poucos projetos na cidade. Ela havia feito um jardim na minha casa, assim, mas eu tinha gostado. Chamei ela, a Patrícia, que fez o projeto do Meili Pub. E chamei ela e disse, olha, eu tenho um projeto, eu quero fazer um projeto de um bar, assim, quero um bar no meio. Sim. Quero um estilo, eu entreguei toda a leitura para ela. Um estilo americano, assim, assado. E ela fez um projeto, ficou belíssimo, né? Que foi o Meili Pub. Tudo ok. Só que eu não tinha expertise nenhuma de negócio. Daí comecei a procurar quem queria entrar nessa loucura comigo, né? A primeira pessoa que eu procurei foi o Chororó. Sim. Que era meu amigo. Até ia chegar nele daqui a pouco. Que era meu amigo há muitos anos e o Chororó fazia show. Só que à época o Chororó fazia... O contato primeiro que tu teve com ele, para fazer um parênteses, deve ter sido pela questão dos eventos do jornal e da rádio, que daí ele já era... Não, meu primeiro contato com o Chororó foi porque eu era colunista do jornal. Sim. E eu cobria as festas dele. Ah, sim. E eu fui numa festa dele e a festa estava horrível e eu falei que estava horrível. Foi quando eu conheci o Chororó, que virou meu amigão, né? Meu amigão da vida. E ele me ligou no outro dia, o Chororó, e disse assim, mas por que tu botou isso? Eu botei porque é verdade. Tu quer que eu fale Eu botei porque é verdade. Vamos sair para almoçar, para conversar, e a gente virou amigo. Isso quando eu tinha 17, 18 anos. E a gente virou amigo, né, até... Depois sócios, até ele falecer. E então eu procurei ele. Ele era minha referência, meu amigo, eventos. Minha referência em eventos. Cara, vou abrir um bar, vou procurar o Chororó. À época ele fazia shows no sítio do Cássio ali. Sim. Ele falou, não, Jabs, eu tenho ali, faço show ali com o Cássio, não vou fazer uma coisa aqui perto e tal. Eu falei, cara, mas vai ser um negócio legal. Não. Já pub não dá muito certo, essa coisa de balada não dá muito certo. Beleza. Fui atrás do Mário. Tinha acabado de ficar solteiro também, assim, eu quero um amigo solteiro também. Um parceiro. O parceiro, Mário, fazer o Mário até me deu um sim, mas achei um sócio, né? Eu, cara, vou fazer um projeto e tal, depois, não quero isso pra minha vida e tal, não quero. Eu disse, caramba, né? Ninguém vai querer mesmo. Daí fui com meu irmão, com o Júnior. Júnior, vamos abrir um bar junto aqui. Mas eu não tenho nada. Tinha um jet ski, vendeu o jet ski, entrou com percentual, sim. Criamos o projeto. Que foi a grande sacada, assim, acho que, claro, o jornalismo me abriu muitas coisas, mas o Meili Pub, eu só tenho, assim, a agradecer, sabe, ter feito. Foi um grande case de sucesso. O Meili Lagoa nós vamos chegar lá, vamos falar, mas o meu case de sucesso da minha vida foi o Meili Pub. Foi o teu aprendizado para chegar onde tu chegou hoje, né? Ali foi a tua base para o que tu conseguiu construir hoje. De tudo, assim, de experiência. Gestão do negócio. Gestão, de perder, de ganhar, sim. Sabe? Quando tu começa um negócio novo, um negócio com muito volume, tu perde, né? E tem aquela história, né? Que tem porque quem vive de eventos, assim, é como tu falou, tem um evento que dá super bom. E aí, se tu deslumbra e daqui a pouco tu não tá preparado, e no começo pode acontecer, daqui a pouco tem um evento que tá ruim, mas aquele que deu bom não... Só que o Meili foi um meteoro, assim, que aconteceu. Ele foi muito bom. Sim. Sabe? Sempre tava cheio. Desde o primeiro dia, assim, para ter uma ideia, no primeiro ano de Meili, a gente botava... O Meili cabia 800 pessoas ali. A gente abria quarta, quinta, sexta e sábado. No primeiro ano até domingo, daí fazia só janta, que era um pub, né? Daí tinha comida e tal. A gente botava 2.500 pessoas por semana. Foi uma coisa fantástica. Pagando ingresso, né? Não era o ingresso, não existia a gente inventar couvert. Sim. Couvert, todo mundo achava que era couvert, era baratinho, daí a pessoa se empolgava, a gente ganhava na bebida e foi uma explosão, assim, de muitas noites, 200, 300, 400 pessoas indo embora, Tanto sabe? que teve até momento que tu trouxe até show nacional ali dentro que ninguém imaginava. Porque... Daí o que aconteceu? No primeiro ano, eu não precisava nada. Eu botava o Gia Matos a tocar. E enchia. O Gia Matos cobrava R$300 para tocar. E daí tocava 1h30. Daí tava muito cheio, não tinha outra atração. Eu dizia, Gia, se eu te pagar mais um cachê, tu não toca mais 1h30. E ele tocava, ele era ótimo, né? Sim. E ele animava a galera e aquilo
foi de uma forma assim, sabe, avassaladora, um falando pro outro. E no começo a novidade era o ambiente, a novidade era vinha a gente forma. de Criciúma, vinha gente daqui, gente dali, gente daqui. Daí, claro, no primeiro momento tu deslumbra com isso, né? Acaba... no mundo, assim, da noite, tem muita malandragem, né? Tem, às vezes, um funcionário que, né, é o malandro que deu a bebida de graça pro amigo. Tu começa a aprender como lidar com isso, né? Então, só que no primeiro momento eu não tava... Hoje eu já entendo, mas no primeiro momento eu não tava nem aí. Tava só, sabe? E daí, nesse período, eu ainda fiquei... Abri em 2017, ainda fiquei no mailing em 2017 e no Correio do Sul. Fiquei com os dois. Só que ficou uma coisa insustentável. Porque era muito funcionário, muita coisa para tocar. Não tinha mais ideia. Eu tinha que amanhecer lá e adorando, né? Porque, imagina, era tudo que eu queria. Tinha dado certo. Negócio funcionando, bombando. Eu tinha acertado. E no outro dia tinha que estar de manhã na rádio, sabe? Então já estava passando o bastão para outro fazer. Na época o Jarbas e a Marivane estavam fazendo. E acabou, né? Bagunçando tudo, assim. E daí no final do primeiro ano, vimos que deu tudo muito certo. A gente investiu nos terrenos em Balneário Gaivota e construiu um mailing praia, um mailing Balneário Gaivota, lá na beira-mar. Fizemos 2 anos, fizemos também um baita bar assim, de praia. E, para nossa surpresa, não foi tão bom. Não por conta... Todas as noites foram boas, mas o verão ele é muito curto. Por conta do investimento que a gente fez... eu ia estar até agora, uns 5, 6 anos, 10 verão para poder tirar o investimento que a gente fez. Daí todo o dinheiro que a gente ganhou ali no verão, tal, a gente investiu, né, lá na praia. E não foi bom assim, sabe? Foi bom, mas financeiramente, pelo tempo... Não. Um verão começa em dia 25 de... Hoje parece estar um pouco diferente, eu não sei te explicar, mas eu acho que as pessoas têm mais carro, as pessoas... Sim. Hoje Balneário Gaivota tem vida. Sim. Hoje, sabe, nós estamos falando isso coisa de 7 anos. Hoje Balneário Gaivota tem vida. Hoje tem restaurantes em Balneário Gaivota. Que não tinha, né? Não, e não tem Sombrio. Sim. Se tu quiser muitas vezes sair daqui para comer, as pessoas vão lá em Balneário Gaivota. Inverter um pouco as coisas. Sim. Inverter um pouco as coisas. Mas naquela época não. Era aquele negócio bem de veraneio mesmo, sabe? É que hoje a pessoa abre tudo no verão, fecha tudo. Hoje ela é uma praia turística realmente. Naquela época era o pessoal daqui de Sombrio que tinha casa lá também, que ficava no inverno aqui e ia no verão para lá. E os comércios também eram os que tinham aqui também. Não se mantinha no inverno, fecha tudo, abre no verão de novo. Reforma, abre no verão. Então ficamos por 2 anos aí. Só que quando chegou o segundo ano, um meio uma explosão, eu percebia que já aquela atração mais local... Segundo ano aqui em Sombrio. Aqui em Sombrio. A gente ficou com 3 anos em Sombrio. Certo. Quando chegou o segundo ano, eu percebia que a atração local já não trazia o mesmo público que trazia uma atração melhor. Eu comecei com o Neguinho, comecei com o Jeito Louco e comecei com uns shows medianos nacionais. Sim. Aqui em Sombrio. E daí foi quando despertou, né? Teve que fazer uma mudança de chave nesse momento. Sair do básico ali, melhorar a atração, porque o pessoal começou a... conseguir manter. Eu consegui manter o mesmo público, mas com... Quando eu tinha investimento maior. Um custo de 300 uma atração já está passando para 10 mil. Então, meu custo aumentou. Mas a gente conseguiu manter no segundo ano também, um ano bastante produtivo, assim, com bastante público, só que o lucro foi menor. Sim. Só que quando aconteceu isso, também me despertou o interesse de começar a fazer shows maiores, sabe? E foi quando, então, eu convidei o Chororó para a gente abrir o Meio Lagoa. Já vamos entrar agora nesse ponto que... Sem dúvida nenhuma, foi uma virada de chave aqui na vida do Jabson. Vamos falar bastante do mailing agora. Mas, para quem está assistindo aqui, está curtindo, vai lá, curte, compartilha, ativa as notificações, comenta aqui, deixa um comentário aí para o que o Jabson está falando, para o mailing. Quem gosta do mailing, vai lá, comenta também. Né? E a gente já vai começar a falar um pouquinho mais agora desse ponto aqui, que é o mailing Gaivota, né? Já deu uma hora, né? Já tá quase batendo no final e a gente ainda tem algumas coisinhas para conversar aqui. Acabo falando bastante. Juntou 2 aqui que se deixar. Se tivesse uma cerveja aqui mesmo, nós ia até meia-noite. Mas eu tô feliz em poder fazer a cronologia da minha vida, sabe? Legal. Eu acho não, tenho certeza. Nunca fiz essa cronologia assim. Sim. Tinha coisa que tu nem lembrava que eu te lembrei aqui, que eu anotei aqui e te lembrei. Aí tá, mailing Sombrio, 2, 3 anos, tentaram na beira-mar da Gaivota lá onde era o antigo Mistura Tropical, né? Lá naquele mesmo ponto lá, eu lembro perfeitamente. E aí não deu certo, enfim, mas aí surgiu uma outra ideia. Como que surgiu essa ideia,
tá? Do mailing que existe hoje, né? Que é lá o mailing Lagoa, né? Que é na beira da lagoa lá. E como é que foi o desenvolvimento dessa ideia? Porque lá a gente vê a estrutura é fenomenal. É uma estrutura que acho que eu muito menos do que tu, porque eu não sou da área, mas assim, eu acho que poucos lugares do sul do Brasil aqui tem essa estrutura, ou até do Brasil inteiro. Hoje em Santa Catarina, né, o Mailing Lagoa, ele figura entre os 3 maiores clubes do estado. Sim. É nós, o P12 e Green Valley. Para te ver o nível. Só que a Green Valley está em Balneário Camboriú. E o P12 está em Floripa. Jurerê Internacional e nós estamos em Balneário com muito orgulho. Sim. Em Balneário Gaivota. Sim. Mas que é uma dificuldade muito grande. Sim, assim, cidade pequena, uma né? cidade pequena, né? Região de cidades pequenas, né? Exato. Então a gente se orgulha muito disso, sabe? E como começou isso? Conta pra gente. Então, eu estava no meio artístico, né, no setor de eventos, eu estava muito bem no primeiro ano, no segundo ano. E eu, amigo do Chororó, e o Chororó dizia, já, o que tu tá fazendo, nunca ninguém fez. Uhum. E eu te convidei para ser meu sócio. E tu não quis. Perdesse a chance. E tu não quis. E a gente sempre muito próximo. Ele vinha aqui, a gente sempre saía para almoçar. Muito, e eu dizia para ele assim, cara, daí no segundo ano, quando me despertou isso, eu dizia assim, cara, eu quero começar a fazer show nacional. Ele já fazia na época? Sim, o Chororó, a vida toda, né? Sim, sim. E essa época ele fazia shows com o Cássio ali no sítio do Cássio. Sim. E ele dizia assim, não, já não tem como fazer, eu tô ali com o Cássio e tal. Até que chegou um momento, nesse ano de 2018, no meio do ano, ele e o Cássio desentenderam e acabou a parceria deles. O negócio deles. E ele me procurou. Já, você quer história, tu quer fazer show nacional e tal. Tu consegue algum lugar para nós fazer aqui em Balneário Gaivota? Eu disse assim, cara, eu tenho um lugar para nós fazer show aqui. Daí ele disse, tu tem? Eu disse, tenho. Não tinha. Amigo, tem, o Mário. Sim. Tinha o Mário. O sítio do Mário. Sítio do Mário. Sim. O Mário. Que é onde é o Mailing hoje. Que é onde é o Mailing. O Mário tinha o sítio e queria muito tempo vender. Muito jogo do Grêmio a gente foi queria muito tempo vender o sim, sítio. Sim. E eu sabia disso. Nós amigos também há muito tempo. Falei, cara, eu tenho um amigo, tem um sítio assim, assim. Vamos lá ver. O Mário nem sabia. Vamos lá, entramos pela cerca, pulamos a cerca e... Né? E uma área espetacular, né? Uma área espetacular, linda. Ele dizia, não, porque não dá. Porque hoje o Mailing é plano, né? Sim. Mas antes era morro tudo aqui, irregular. irregular, né? Lá na beira da lagoa, aquela partezinha onde não pode fazer nada, que é uma área que é preservada, e era a única área que tinha. Sim. Lá embaixo, lá na beira da lagoa. E eles, não, que não cabe ninguém. Eu disse, mas é só nós fazer terraplanagem isso aqui, limpar. Pequena isso, terraplanagem. Já estava tudo na minha cabeça. E daí ele disse, não, mas acho que não dá, acho que até que é menor onde a gente fazia antes. Eu disse, não, é maior, aqui tem, né, mais espaço e tal. E tá, vamos falar com o Mário. Liguei pro Mário, mandei uma mensagem, eu tenho ainda a conversa com ele. Ele assim, cara, eu vendo e tal. Daí o Chororó disse, cara, mas nós também não tinha dinheiro assim para, né, fazer. Sim, uma área grande, né? Uma área grande. Vamos fazer uma proposta pro Mário. Fazer assim. Eu disse, não, Chororó, o Mário não vai aceitar. Mas não custa nós tentar. O não nós já temos. E o Mário, né, daquela pessoa maravilhosa que ele é, né? E sentamos, conversamos, o Mário disse assim, não, eu vendo para vocês. Eu sei que vocês vão me pagar. O Mário é meu amigo, confiava no Chororó. E o Mário acabou aceitando, assim, sabe? Sou grato até hoje por isso a ele. Tinha um plano B? Não, não. Se não dá certo com o Mário, tem que procurar outro lugar, em outra região. Mas não chegou nem ver nada. Não, assim. Porque ali é um lugar muito bonito. Sim, né? sim. Combinava imagina, com tudo. Fechou todas ali. E o Mário, com poucas conversas, acabou aceitando, sabe? E foi um grande parceiro, né? Porque, né, o Mário, uma longa história assim de amizade. E a gente comprou, né, uma forma de pagar mais longa, e veio pandemia, e veio tudo. E o Mário ali, né, sempre foi muito atencioso e solista com tudo que aconteceu. Então, sou muito grato a ele. E ele sabe disso. Então, a gente começou o Mailing Lagoa. E daí, qual vai ser o nome? Qual vai ser o nome? Chororó disse assim, cara, eu acho que tem aproveita que ser a história. Tu tá no auge. Eu disse, tá, então vai ser Mailing Lagoa. E foi aí onde começou. O Mailing Lagoa em 24 de novembro de 2018. Um ano depois, eu abri o Mailing Pub em 2017, e dia 13 de abril, e em novembro de 2018 começou o Mailing Lagoa. Todas as datas ficaram marcadas na tua memória. São. Tu lembra de memória. São. E quem foi que teve, né, no primeiro foi show? Foi Bruninho Davi, Atitude 67, Prejuízo. Depois Henrique e Juliano, Henrique e Juliano, Prejuízo. Já começou bem, então. 2 shows. Daí veio o Alok, ganhamos.
Mas não pagava nada sim. perto do que, tipo, 10 mil. Não deu para empatar o prejuízo lucro, que tinha. Primeiro lucro. Depois o Thiaguinho prejuízo. O Chororó queria te matar. Não, eu queria matar ele. Sim. Porque, cara, aqui o pubzinho era pequeno, mas só dava lucro. Sim. Nunca tive prejuízo ali. Se não desse ninguém, tu não tinha prejuízo. Deus pro Chororó, cara, eu não quero mais. Cara, eu achei que era uma coisa. Não. Terminamos o verão, prejuízo gigante. Gigante. Cara, não quero mais. 2019. 2019, verão de 2019. Cara, não quero mais. Não tenho dinheiro para isso, não quero mais. E daí nisso eu tinha um mailing pub, eu tinha um mailing praia e tinha um mailing lagoa. Eu tava com os 3. O mailing praia já tava ruim, o mailing lagoa no terceiro ano começou a... Mailing sombrio. E aí o mailing lagoa, cara, prejuízo. Eu quebrei, né? Vou ter que fazer o que da minha vida? Não tem mais nada. Foi quando eu peguei a planilha, comecei a ver o porquê do prejuízo, né? Porquê do prejuízo, fui ver. Custo muito elevado. Custo muito alto, né? A gente começou fazendo o mailing em Lagoa, a gente fez só os banheiros, que desde o início, né? Fizemos ali os bancos da coisa, e o resto tudo era alugado. O tablado era alugado, a tenda era alugada, tudo, entendendo? Tudo era alugado. A gente fez só o caminho que vem do estacionamento e foi isso, era o dinheiro que a gente tinha. Deus chorou. Cara, a gente até vai continuar, mas a gente vai ter que investir. Vai ter que fazer tudo privado. Cara, financiamento ou o que for, vamos ter que comprar a tenda, vamos ter que fazer o tablado, vamos ter que fazer o camarote, vamos ter que fazer isso. E como eu tinha investido na praia, em Balneário Gaivota, no Meli Lagoa, no Meli Praia não tinha dado certo, nós tínhamos comprado os terrenos, tudo. Eu disse, cara, eu vou pegar os terrenos que eu tenho ali e vou investir no Meli. Vou vender e vou investir. Daí eu entreguei para a construtora, né? A construtora em Geton fez para nós, eu tenho uns terrenos ali na beira da Gaivota, vale bastante e tal. Eu te dou os terrenos pela obra. E foi onde a gente fez a obra ali do piso, dos camarotes, e depois daí compramos a tenda, aquela que acabou caindo depois. E a gente começou, e daí começou a dar resultado. Dar resultado positivo. E daí começamos a pagar as contas, isso em 2019. Daí ficamos o ano inteiro, 2019, um verão bom, pagando as contas, tudo maravilhoso, assim, agora. Daí, nisso, terceiro ano em Sombrio, apareceu ali o Emerson, queria comprar, ele abriu um bar, o meu foco não estava mais aqui, eu disse, vou te vender. Vendi, tudo maravilhoso. Cara, eu pensei, meu Deus, acertei. Aí veio o que eu ia te perguntar agora. E daí veio a pandemia. Em 2020, né? 2020. Então, daí passamos o verão 2019. Primeiro ano de prejuízos, né? E aí, quando as coisas estão se encaminhando... Segundo ano... Terminamos, e cara, foi muito incrível, né? E essa frase eu não uso mais na minha vida. Terminamos o verão, eu tinha vendido aqui o Mailing Pub, pensei assim, cara, agora não tem mais conta, agora tudo que entrar agora é lucro. Veio a pandemia, né? Veio a pandemia e daí, né, todo mundo sabe o que foi, né? Foi um dos momentos mais tristes, assim, em todos os sentidos. Todos os sentidos, né? Só que para nós, o setor de eventos, Thiago, foi dolorido demais, né? Um ficou 10 dias fechado, a farmácia não abriu, o mercado não sei o quê, o outro não sei o quê. Nós, do setor de eventos, a gente ficou 2 anos sem fazer nada. Sim. Não tinha o que fazer. Porque tu ficava naquela, vai voltar mês que vem, vai voltar mês que vem. Cara, eu vou parar tudo, vai voltar mês que vem. E nisso, né, tem a tua vida, tu tem tuas contas. Sim. E foi um momento assim muito difícil para todos nós, né? Daí, quando aconteceu isso, eu fiquei 1 ano sem trabalhar. E eu sempre digo... pior castigo de um homem é ficar sem trabalhar. Todo mundo, eu trabalho. Agradeça todo dia que tu levanta e vai trabalhar. Sim. Era algo doído, assim. Eu acordava e tu não ter o que fazer. Cara, tu não ter o que fazer. Eu saía de casa, ia pro mailing, ficava no escritório, eu e meu irmão no celular, se olhando. Cara, momento muito triste, dolorido, sabe? Só a gente sabe o que a gente passou. E daí eu aguentei 1 ano, até março. Daí quando deu 1 ano... já precisava voltar a trabalhar, precisava voltar a me sentir útil. Daí recebi a proposta para trabalhar na Rádio 102. E depois voltei e trabalhei mais 1 ano e meio. Até voltar aos shows. E daí foi onde eu acabei me ocupando, assim, voltando para o mercado de trabalho, coisa que eu achei que não iria voltar, mas voltei com muito orgulho, feliz, porque hoje, mesmo que tu não exerça a tua profissão, tua faculdade, que tu te formou, ela é tua o resto da vida. Eu vou ser jornalista o resto da vida. Cara, isso ninguém vai te tirar. Nunca ninguém vai me tirar. Tipo, veio pandemia, veio isso. Cara, ninguém vai me tirar. Quando eu precisei voltar a trabalhar, eu estava empregado no mercado de trabalho porque eu tinha uma formação. E eu entendi isso. Mas mesmo não estando atuando, aquilo era meu, sabe? Era o maior patrimônio que eu tinha.
Porque o meu patrimônio que estava lá, Sim. de valor, não valia nada, né? Porque não podia fazer show. Então, passamos esse período muito triste e depois voltamos em 2021, né? 2021, voltamos com... No final de 2021, voltamos daí com o mailing. E daí, no outro ano, daí a frase que eu falei, né? Voltamos em novembro, trabalhamos verão, botamos as contas em dia da pandemia. Mesma frase. Falei para minha esposa, agora deu. Agora pagamos as contas. E Lá da veio pandemia, em abril, o mailing caiu. Daí foi um temporal, né? temporal, passou um ciclone. Era uma estrutura mais frágil. Eu lembro das imagens que tu mandou pra gente. Uma né? estrutura mais frágil, porque era a época o dinheiro que a gente tinha para poder fazer. Uma estrutura mais frágil caiu. Daí eu disse, olha... Quando tu chegou lá e te deparou com aquela cena? Eu tava lá. Ah, tu tava lá. Começou um vento e eu sempre ia para lá 1h30 da tarde. Eu cheguei lá um vendaval, não consegui abrir E foi à tarde, né? Não foi à tarde, noite. 1h30 da tarde. Eu tava... 1h pouca, assim, quase 2 horas. Eu tava lá e um vendaval. Quando eu passei na estrada, eu vi a lona já balançando. Eu disse, putz... Pensei assim, que droga, né? Cada lona custava 10 mil daquela lona. Pensei, Cada parte dela. cada parte, cada goma, assim. Ela era diferente, hoje ela é uma outra tecnologia. Pensei assim, putz, 10 mil. Pensei comigo, né? 10 mil. Quando eu entrei no portão do mailing, eu olhei 2 balançando. Eu disse, puta, 20 mil. Pensei, putz, 20 mil, que merda, né? Esse vento aí. E fiquei com o carro parado. E liguei pro meu irmão, pro Júnior. E falei, mano, cara, tá um vendaval que não consegui descer do carro, arrebentou 2 lonas. E comecei a falar, cara, ele tá balançando toda a estrutura. O que aconteceu? Estourou as lonas e elas são pesadas, umas lonas de 10 metros de largura. Aquilo balançava a estrutura, Sim. que era uma estrutura diferente, de alumínio. Hoje a nossa é outra coisa de ferro. Balançava aquilo, balançava. Derrubou tudo. Daí derrubou. Tu tava lá na hora que Eu estava olhando. Eu estava olhando aquilo quando caiu. E com meu irmão no telefone. Nesse momento me desesperei ali, né? Sei chorar e falar com ele, não acredito, caiu. E daí, né, acabou. Mas não tinha ninguém lá, né? Não tinha ninguém. E caiu, e daí veio aquele desespero, né? O chororó, putz, agora que... Daí fomos, cara, e a gente não conhecia muita tecnologia de tenda, de lona, é uma coisa que não tem na região, sabe? E eu comecei a pesquisar por tudo. Fala com outro, um amigo, sabe? Hoje sou amigo dos caras de todos os clubes. Sim. E tal. Já sou fulano, Beltrano, até que eu fui a São Paulo e conheci a empresa que fez essa nossa nova tenda, que é uma outra estrutura, né? Nem se compara com a que tinha. Sim. Ela foi projetada para isso, ela é projetada para vento de 130 por hora. A tenda que caiu, a nossa, caiu com vento de 92. Essa que tem lá é vento de 130 por hora. É quase um furacão. Mas assim. a hora que dá vento, de certo, já te arrepia, né? Os primeiros, sim. Hoje eu já sou mais seguro, né? Sim. Porque os primeiros, sim. Já passou o vento de 110 e... De boa. Não mexe nada, sabe? Tá intacta, assim. Eu sempre pego com a Defesa Civil a velocidade dos ventos, já passou de 110. Ali ela não mexeu, só claro. Nós estamos falando de natureza, né? Estamos falando de... E esperamos, né, que nunca mais aconteça, né? Mas... Falando de mailing, Jabson, Luiz, pode colocar aí pro pessoal na tela. A gente vai ter em setembro, né? Ana Castela. Até os nossos apoiadores aqui, o Mais Delivery, eles estão com uma promoção para quem fizer os pedidos, a cada pedido que fizer no site deles, lá no site, no aplicativo, vai estar concorrendo a ingressos de backstage do show da Ana Castela e também a uma visita ao camarim da Ana Castela. Né? Então, em setembro a gente tem a Ana Castela e em novembro tem... O Jorge Mateus. Jorge Mateus. São os próximos eventos que tem no mailing. Exato. A gente, né, vem com uma programação já desses próximos meses. A Mais Delivery é um baita parceiro nosso, agora com Caronex. Sim. Quem for de Caronex vai descer lá dentro do mailing, vai poder pegar o carro lá e sair. Um grande parceiro nosso, agradeço aí ao pessoal que está sempre conosco. Temos a Ana Castela, que está vindo pela segunda vez no mailing. Ela veio, mas ela não era tão famosa quanto ela está hoje. Tanto que ela veio com o Pedro Sampaio. O Pedro Sampaio era mais famoso que ela e hoje nem se compara. É a nossa próxima festa, que é em setembro, no dia 15 de setembro. E depois, a gente... Lembrando, né, que na Ana Castela é a idade livre, porque ela tem um público... Infantil. A Maria, né? Minha filha de 5 anos, é doida. Tudo, assim, ela tem um público infantil muito grande, então a gente vai fazer o show mais cedo. O show deve começar às 8 e terminar às 10. Não, então é idade livre? Idade livre, qualquer idade. Certo. Pode beber de colo, o que for, idade livre. Para a gente poder prestigiar, né? Sim, imagina, que está aqui do lado, né? E o que é muito bacana, sabe, Thiago, de viver nesse mundo, de trabalhar com o setor de eventos, é tu poder
proporcionar isso para uma cidade como Sombrio, sabe? como Gaivota. Proporcionar, mas eu tô pagando. Não, tu tá pagando, mas às vezes tu teria que sair daqui para ir lá em Florianópolis pagar, tá entendendo? Sim. A gente acaba proporcionando, né? No quintal de casa. Quintal de casa, tu vê o teu artista de pertinho, sabe? O teu fã e tal. Então isso nos deixa muito feliz. Muitas pessoas se conheceram no mailing, que chegam e me dizem, a gente tá casado, a gente se conheceu no mailing. Legal. Sabe? Muitas histórias, assim, de fãs, de tudo. Então isso é muito legal. E depois, no dia 3 de novembro, a gente tem o Jorge Mateus, que está vindo pela terceira vez. Sim. Espetacular, sabe? São duas datas que vão parar assim, em Balneário Gaivota. Tipo, tão poucos... Vai esgotar os ingressos, sabe? A Ana Castela e o Jorge Mateus. O pessoal aí, ó, que tá assistindo hoje, corre. Né? Setembro já tá aí, né? A gente já tá findando o mês de julho, setembro já tá aí, então corre, garante o ingresso lá, porque vai lotar e vai esgotar com certeza. Já não temos mais camarotes, nem Qual VIP. é a lotação hoje do mailing, já? Muita gente tem curiosidade. Cara, a lotação no mailing, se for pelos bombeiros, é 8, 9 mil. O nosso recorde de público no mailing é 6 mil e poucos. E que é muita gente. Que é muita gente, sabe? Não chega até a lagoa lá. É que o bombeiro ele faz a área geral, né? Sim. Vai pegar lá na grama, na lagoa, mas sim. Nós nunca vamos trabalhar. A gente sempre trabalha com a nossa lotação de 6 mil. Por quê? Daí a gente tem banheiro suficiente para atender as pessoas, os bares vão dar conta. Sim. De nada, tu botar 8 mil pessoas, tu não tem onde botar o carro, tu não conseguir... Uma estrutura que faça a pessoa conseguir voltar ao banheiro, dia. tu não conseguir... Daí tranca tudo. Então, a nossa capacidade é 6 mil, da nossa cabeça, assim. Falando do mailing ainda, né? Tu já trouxe ali, acho que, se não todos, mas quase todos os shows, assim, que são os mais tops do Brasil, do momento, né? Que o mailing em Lagoa tá desde 2018. Então, já temos aí 6 anos. Isso. Vai 6 para 7 anos. de novembro agora. Então, assim, deve ter... O pessoal tem muita curiosidade para saber como é que é essa história de trazer o artista. Primeiro, como é que vocês escolhem? Eles são apresentados para vocês? Ou tu pensa assim, olhei na televisão e o artista que está na televisão hoje é o Luan Santana, né? Vou em cima do Luan Santana, daí tu entra em contato. Ou é diferente? Ou os artistas que se oferecem para vocês hoje? Como é que funciona Os dois, né? Sempre quem cuidava disso era o Chororó, né? Sim. O Chororó, que sempre foi... Nós tínhamos um acordo assim de sociedade muito claro. Eu cuidava do meio e ele dos artistas. Então, um Chororó muito respeitado no meio, sabe? Uma pessoa muito querida. E eu escuto hoje comentários e declarações, sabe? De pessoas lá de São Paulo, falando do caráter e de tudo dele. Ele que fazia isso. E, normalmente, o empresário... eu vou vir para Florianópolis. O Gustavo Lima vai estar em Florianópolis num dia. No outro dia ligava para o Chororó. Chororó, tem a data tal do Gustavo Lima. Não, então tá, eu quero fazer, vou fazer aqui. Do fulano, do Beltrano. Ou muitas vezes também ele ligava, dizia assim, olha, eu quero fazer o fulano. E ligava, quando? Daí os caras viu quando tem data. É uma coisa muito difícil, porque tu imagina, um artista, o Gustavo Lima, ele tem 4 sábados por mês para fazer no Brasil todo. Sim, 50 e poucos sábados para fazer o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então, por isso que às vezes, o pessoal faz domingo. Ou faz domingo ou não faz. Sim. Sabe? Então, e muitas vezes eles acabam optando os sábados pelos centros maiores, né? Sim. Por conta de valores. Principalmente esses que estão mais em evidência. Valores de bilheteria, vão fazer mais bilheteria, vão fazer mais isso, aquilo. Então, mas a gente tem conseguido, sabe, fazer muitos shows importantes. Todos os shows, eu acho que dos sertanejos, assim, famosos, acho que o Leonardo não veio ainda, que a gente pretende trazer. E, sabe, dos pagode, sabe, veio já Thiaguinho, veio Menos é Mais. Turma do Pagode já veio. Turma do Pagode. Não veio ainda mais aqueles mais antigos, assim, Raça Negra, SPC, por conta que eu acho que o nosso público é um público mais jovem. A gente já fez a experiência de todos os públicos. Do eletrônico, do funk, do pagode. Sertanejo. Dos mais velhos, dos mais novos. E a gente entendeu qual é o nosso público, sabe? Claro. E o teu negócio é comercial, não adianta tu querer agradar. Assim, vai ter momentos, tipo assim, a gente fez roupa nova, por exemplo, sabe? Foi uma baita experiência. Para nós não foi um resultado positivo, mas foi uma baita experiência. Muitas pessoas nunca tinham conhecido o mailing e foram lá para ver roupa nova. Então, nem tudo é só dinheiro, né? Às vezes tu precisa fazer pela casa, sabe, pela região e tal. Então é assim que a gente tenta nortear um pouco a nossa... Teve algum artista que vocês já tentaram assim, não conseguiram e que te deixou um pouco chateado, decepcionado por não ter conseguido em algum momento? Não. Todos a gente que quis, a gente conseguiu, assim.
E Eu sempre tive muita vontade de fazer o vintage, né? Isso lá, quando eu comecei, porque eu gosto de música eletrônica, e a gente já fez 2 vezes, sabe? Ele é um artista muito difícil, assim, de fazer. A gente acabou fazendo. Assim, não teve nenhum artista que a gente tentou, assim, e não conseguiu. E essa questão de ser muito difícil também é outra curiosidade que todo mundo tem. Hoje tu vive no backstage, nos bastidores, né? Tu sabe o que acontece e tu recebe exigências. Existe essa história mesmo de alguns são mais exigentes com relação a camarim, com ter que ter isso lá, tem que ter aquilo outro. Existe isso mesmo? Existe. E Cara, já teve, só para fala aí para nós se existe, já falou que sim, mas como é que é isso? E se alguém já reclamou alguma vez de alguma coisa assim? não, ele não chega a reclamar porque a gente cumpre, né? Sim, é Entendeu? obrigado, tá no obrigado, contrato. tá no contrato, vem o rider do artista ali, sabe o camarim, ele quer 3 xícaras dessa, quer a amarela. Às vezes a gente tenta botar menos coisas, sabe? Porque às vezes é coisa para uma família comer um mês. Sim. E muitas vezes isso frustra um pouco o produtor, porque, cara, o artista pediu uma barca de sushi, o vinho tal, o espumante tal, o negócio tal. E já teve artista, eu não vou citar o nome aqui para, né, não constranger tudo. Cara, chegou, desceu, entrou, tirou a foto, foi pro palco, do palco entrou na van e foi embora. Nem viu a comida. Ele nem olhou, tá entendendo? Sim. E daí eu acho que é um pouco falta de respeito, assim, com o produtor. Cara, é um custo aquilo ali, sabe? Sim, é tão, sim. pô, é difícil. O às custo vezes, financeiro e o custo de correr atrás, de preparar aquilo ali com Tudo, tantas outras obrigações que tu sabe? tens. Tanta coisa para pagar. Mesma coisa artista de, eu quero o hotel lá em Criciúma, a gente vai lá, reserva. O cara desce do aeroporto, pega a van, vem, faz o show, pega o avião e vai embora. Ele nem passa no hotel. E a gente paga o hotel, porque o hotel não quer nem saber. Tu fez a reserva, se tu não for, o problema é teu. E eles te obrigam a fazer a reserva, pedem a reserva. Então, essas coisas assim acontecem, mas faz parte do jogo, né? Do game ali, então não tem muito o que fazer, mas acaba frustrando um O pouco. que foi a exigência assim, mais louca que já fizeram, assim, que tu lembra, assim? Independente se usou ou se não usou, assim, uma coisa que tu pensou, não acredito que eles pediram isso. Já Cara, teve alguma eu acho coisa que é assim? muito o tipo da bebida, assim, a marca, sabe? Que Eles exigem a marca, o tipo. a marca. Teve um que pediu um espumante que custava R$1.800 o espumante. E pedia 4 espumantes, eu falei com o produtor, daí o Eduardo que cuida isso para nós. Poxa, só isso aqui vai dar, cara, quase R$8.000. Eu falei pro produtor, cara, o evento já não tá bom, não vou colocar. Mas tem, cara, eu tenho essa opção. Se vocês quiserem essa opção de 200, não vou colocar. Porque ele negócio, cara, não vou colocar. E não coloquei e falei, cara, o evento não tá bom, já ia dar prejuízo ao evento. Sim, sim. É que tem coisas que passam um pouco do ponto. Daí não ia dar. Então, e muitas pessoas, né, Thiago, acho que o evento só dá lucro. Sim. Tem muitos eventos ali que tu foi ali, tu olhou, meu Deus, que tanta festão. gente. Deu prejuízo. Sabe? Então a gente acaba trabalhando na média. Né? Pra gente poder pagar nossas contas, a gente acaba trabalhando na média. Assim. Um ganha, um perde. Obviamente a gente tem que ganhar mais que perder. Mas tem muitas pessoas que, cara, um evento assim que deu prejuízo. Foi no La Santana? Acho que sim. Festão, La Santana Sim, e tal. sim. Deu prejuízo. As pessoas, duvido. Prejuízo. Por quê? Cara, público cheio, porque foi domingo, porque estava frio, porque o bar vendeu menos. Sim. Sabe? Tudo isso... Tudo influencia. E talvez se tu botasse mais 300 pessoas, daria lucro, sabe? Então, às vezes, por muito pouco aquilo, sabe? Então, é uma linha assim que... para te ganhar e perder é a mesma coisa, sabe? Entendi, é muito próximo. Muito próximo. Né? Pra gente já pra reta final aqui, mais alguns minutos, para não tomar muito teu tempo, né? A gente comentou do Chororó agora, né? E tivemos aí, acho que foi no ano passado, ou ano retrasado, o falecimento dele. O ano passado pegou todo mundo de surpresa aqui, né? Da forma como foi. Conta um pouquinho pra gente aí desse teu relacionamento com ele e, né, da perda dele, como é que foi pra ti, tu já falou que é um amigo teu, e como é que ficou depois, né? Sem o Chororó, como é que foi a sequência? O Chororó, eu falei, um grande amigo, né? A gente conversávamos todos os dias, se não pessoalmente, por telefone. Ele tinha muito hábito de ligar, sabe? Ligava e nós ficávamos horas e horas conversando todos os dias. Até a minha esposa, assim, nossa, conversa mais com o Chororó do que comigo. E a gente, sabe, saía para almoçar, uma confiança tremenda, assim, um amigo, um irmão, e eu falo até hoje, assim, eu sinto a falta de ter para quem ligar, assim, para conversar de tudo, sabe? A gente era muito amigo. E nos pegou muito de surpresa, né? Ele, 48 anos, ele estava com um problema, ele na pandemia fez uma cirurgia do coração, depois a cirurgia foi tudo bem, depois ele começou a ter alguns problemas de saúde, não identificava, acabou tendo um AVC, foi para o hospital, depois deu uma parada cardíaca e faleceu aos 48 anos.
E depois se descobriu, né, que ele estava com uma infecção na válvula que estava ocasionando tudo. Um ano muito difícil, o 2023, porque o Chororó era ele era a base, assim, né, da questão artística do Meire, né? A questão organizacional, administrativa do Meire toda sempre foi comigo, mas ele era a nossa base na questão artística. Então, com a perda dele, além de perder um amigo, eu perdi a base, assim, da questão artística. Ele tinha deixado muitas coisas alinhavadas, né? Eu já tinha contato com muita gente. E, né, por algum período ali, o Charles, né, começou, então, a fazer os shows, tinha o contato... Charles, que era sócio dele, né? Era sócio dele na X9, Sim. né? E aqui no meio era eu e ele. Então, o Charles entrou junto, me ajudou bastante por um período, né? Ali de fazer os shows e tal, de trazer. E mais, então, só que toda a administração do mailing, tudo, né, ficou comigo. E nós estamos nesse período de se encontrar, de se organizar. Eu comecei também daí a entrar mais nesse mundo artístico, de conhecer, de buscar quem é o empresário, de pensar na data, porque ele fazia tudo. Então, acabou que, né, isso acabou para nós, mas a gente ainda tá conseguindo, né? Porque querendo ou não, o Meire se tornou uma referência aqui no sul do estado. E com a falta do Chororó, os empresários acabam nos procurando, oferecendo data, artistas, né? E na questão artística, mesmo com a falta dele, a gente conseguiu manter, né, o nível de artistas, né, de atrações nacionais. Só que a falta dele ela é insubstituível, né? Então, por mais que, né, o Charles esteja ajudando, que eu, né, acabei, né, assumindo essa função também, né, a falta dele é muito grande, né? Ô Jabson, e tu teve então a perda do Chororó e também recentemente a tua mãe, né? Foi a dona Sula, uma figuraça, uma pessoa que assim eu tinha um carinho também muito grande por ela. Sempre que ela me encontrava, ela conversava, abraçava, beijava, eu conversava, ela era uma das poucas pessoas que curtia todas as minhas fotos no Facebook. E mandava parabéns, ela tava ali, né? Como é que foi para ti esse momento? Cara, eu me considero uma pessoa muito positiva e muito forte, né? Porque vem de muitos anos de baque, veio a pandemia, depois caiu a estrutura, e daí quando a gente estava terminando de pagar a estrutura nova, veio essa perda do Chororó, e um mês depois, pouco de um mês, 20 e poucos dias depois, a minha mãe. E por incrível que pareça, a minha mãe e o Chororó morreram da mesma coisa. Os dois tinham um problema na válvula do coração, e acabaram né, falecendo. Então, para mim foi um momento muito doloroso, né? Porque difícil, né? Eu perco um amigo que é meu sócio e um mês depois eu acabo perdendo minha mãe. Então, bagunçou tudo, né? Mas graças a Deus, por conta da família, dos meus irmãos, né? da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, né? A gente vem conseguindo dar volta nisso. Não, eu imagino o quanto, porque a gente que te conhece, né, sabe o quanto tu era apegado com a tua mãe, né, teus irmãos, tua família, né, que convive contigo aqui, quanto a gente acompanhava que vocês estavam sempre juntos, a tua mãe sempre junto com vocês, em todas as aniversário, tudo que vocês faziam, ela sempre estava junto. Mas foi meio que assim, ela não vinha sofrendo com nenhum tipo de problema, foi momentâneo ela tinha também. Alguns problemas que ela tinha fumado, daí questão pulmonar, mas foi tudo um choque, tanto o Chororó quanto a minha mãe. Eu nunca imaginei que o Chororó ia morrer ano passado. E minha mãe também ia falecer, assim, nunca, sabe? Passou pela minha cabeça isso. Porque quando tá doente, vem te preparando, né? E nunca aconteceu, mas graças a Deus, né? E a gente sempre é pegado a isso. A minha mãe pregou muito amor, assim, sabe? E muita união entre a minha família. Então, a minha família é muito unida. Minha família, se nós falar agora, precisa que todo mundo vá lá em casa. Vai todo mundo. Vai o meu irmão, vai minha irmã, vai meu cunhado, vai minha sobrinha. A gente é muito unido, né? E a minha mãe nos ensinou isso, né? A toda a família. Então, ela deixou, né, uma família muito linda, muito unida. E isso nos fortalece, sabe? Quando tem a falta dela, a gente tem a nós, assim, que acaba nos fortalecendo. E o grande ensinamento que minha mãe me deixou e presente, né, era o sorriso. Tu conheceu minha mãe? Ela estava sempre sorrindo. Sempre. Ela estava sempre sorrindo, mesmo com muita dificuldade que passou a vida e o
por tudo, sabe? Ela estava sempre sorrindo. E se ela me deixou uma herança, a melhor herança que ela me deixou foi meu sorriso, porque eu tenho o sorriso dela, assim, sabe? Eu mesmo nas dificuldades eu consigo sorrir. E isso que ela deixou, assim. Eu sou muito grato e feliz pela mãe que eu tive e tenho, né? Porque ela está sempre conosco. Né? Show de bola, maravilha. Dona Sula realmente é uma pessoa muito bacana. Pra gente ir realmente agora bem pro fim aqui, é um novo projeto, né? A gente não podia deixar de citar um novo projeto que eu me recordo que em alguns momentos que eu tive no meio, ou que a gente se encontrou na praia, tu comentou, né? Que, vou fazer uma outra casa de shows, né? Maluco também. Tinha uma árvore lá na frente do mailing, tu disse, vou usar isso aqui, daí surgiu o nome em função disso. Conta um pouquinho pra gente desse novo projeto, por que né, tu procurou fazer esse novo projeto, uma casa de shows em anexo ali ao Mailing Lagoa, e como é que tá isso, enfim. A Human Tree, né, que o significado do nome é árvore humana, porque bem na frente, no meio do estacionamento do Mailing tinha uma figueira centenária, linda, que não pode ser derrubada, e mesmo se pudesse, eu nunca faria isso, porque ela é muito linda. Ela estava ali perdida no meio do estacionamento. Eu sempre pensei, cara, se nós fizéssemos uma balada aqui, ia ficar lindo isso aqui e tal. E comecei a desenvolver isso na minha cabeça, assim, de fazer a Yuma. Daí surgiu o nome também, vai ser assim. Mandei fazer o projeto, todo baseado nesse conceito da árvore e tal. E surgiu a Human Tree. Ela é uma balada pequena, fechada, para 800 pessoas. E por que ela surgiu? Ela surgiu da necessidade... o que acontece? Quando chega no período de inverno, o Mailing, mesmo ele sendo coberto, tudo está na beira de uma lagoa. O nosso clima aqui é diferente. Não é favorável, sabe? Então, no ano passado, eu fiquei de maio a agosto sem fazer show. De novo, sabe? Eu me lembrava a pandemia. Putz, de novo sem fazer nada. Ali é o meu negócio. E 3 meses, 120 dias sem fazer nada. E eu sou muito agoniado, eu sou muito trabalhador, assim, eu gosto de estar sempre na função. Pensei assim, ano que vem eu vou fazer uma balada. E daí não esperava ali a perda do Chororó, mas eu já estava com o projeto pronto, com tudo pronto, e a gente acabou executando ali a Hilma. É um projeto muito audacioso, sabe? Quem não conheceu ainda está convidado lá a conhecer. É uma balada que não tem aqui na região. Porto Alegre, Florianópolis. O que eu pensei? Cara, eu vou seguir o mesmo padrão do Meire, eu vou fazer algo que não tem aqui na região. Então, lançamos a Hilma em maio e já fizemos 4 festas. Não tivemos a sorte ainda de ter um tempo bom. Pegamos 4 datas com chuva. Teve uma que foi um temporal. A inauguração não cabia carro, o estacionamento estava tudo alagado. Então, não tivemos essa sorte. Ainda mais é um projeto que eu acredito muito, sabe? Que é um projeto de longo prazo, né? Que a gente também não vai abrir sempre. A gente vai abrir uma vez por mês apenas, com algumas festas mais específicas. E acredito muito no projeto, de um bom lugar, tu quer num ambiente fechado, pode estar frio, tu vai ir. Festas um pouco menores, né? Uma balada, e o mailing fica só para os shows. Outro contexto, lá mailing das 3 à meia-noite, ali da meia-noite às 5 da manhã. Então, assim, uma outra proposta e tal. E temos recebido muitos elogios, assim, ficou uma coisa... O resultado ficou muito fantástico, assim, ela é linda, a balada. E no decorrer do tempo, acredito que vai ser, sabe, também a grande casa aqui grande balada aqui do sul de Santa Catarina, como foi o Mailing. Começamos perdendo, começamos naquela dificuldade, mas né, depois a gente pegou. Insiste e pega, e a gente acredita muito na Hilma também. Maravilha. Pessoal, reforçando então os apoiadores aqui do canal, né? O Mais Delivery, para você então que quer fazer aquele pedido de um delivery para entregar na porta da sua casa, na porta do seu comércio, baixa o aplicativo do Mais Delivery. Vai lá e faz o seu pedido e pode utilizar o cupom IRMÃOSMARGUT10, você vai ter 10% de desconto nesse parceirão que é o Mais Delivery, o melhor delivery do sul do Brasil. E também, o pessoal do Mais Delivery agora com o Caronex, o Jabson até falou aqui, o Caronex, quem pedir para ir para o mailing, para Human Tree de Caronex, vai botar o carro lá na porta da balada, vai ficar lá dentro, né? Então, você que precisa se locomover para algum lugar, vai para alguma festa, vai para alguma balada, Caronex, um aplicativo, vai lá e baixa e também pode usar o cupom IRMÃOSMARGUT10. Você vai ter 10% de desconto. Tem muita coisa bacana lá no aplicativo do Caronex. Você pode escolher motorista mulher, pode escolher, enfim, uma série de coisas. É muito bacana esse novo empreendimento do pessoal do Mais Delivery e Caronex.
Jabson, para fechar, a gente sempre pede, né, que os nossos convidados deixem um recado, né, para quem está assistindo aqui, um recado assim, para quem está vendo o Jabson aqui, está pensando, pô, eu quero também um dia ter uma balada, eu quero um dia ser jornalista. Qual o conselho que o Jabson poderia dar para essa pessoa, jovem, enfim, ou não tão jovem? Qual o conselho que o Jabson daria para essa pessoa que quer seguir o caminho que o Jabson seguiu para chegar até onde chegou? Eu posso fazer antes um adendo só, né? Claro. Cara, quero aqui não podia deixar de citar, né, o meu irmão, o Júnior, né? Que é uma pessoa que está comigo desde o início, né? Tudo que eu falei, que eu passei e tal, o Júnior passou junto, sim, né? Sim. E é o meu braço, minha Muitas mão. pessoas falavam até que vocês eram irmãos gêmeos. Ele é o meu braço, ele é a minha mão, ele é a minha mente, né? Ele é um cara que está ali aonde sempre. Tu tá, ele tá contigo. Eu acabo sendo a pessoa que fala mais, né? Porque eu sou jornalismo, mas o Júnior, né? Meu parceiro, meu sócio, meu amigo, meu irmão e tá sempre lá. Cara, muito bacana também. Então quero aqui deixar um beijão para ele, que amo demais, né? Que não tudo que eu conquistei, ele estava junto comigo, sabe? Então é dividido entre eu e ele, assim, todo esse mérito e essa conquista. Sem dúvida. E isso é muito bacana. Ter a gratidão pelas pessoas que estão com a gente no momento bom é fácil. Com certeza. Agora, no momento difícil, a gente sabe quem é que está com a gente sempre. Por dessas minhas histórias que eu contei, ele estava do meu lado, sabe? Então, só que é eu que conto, mas ele tava ali do meu lado, né? Também aqui, né? É hora de eu mandar um abraço já ou não? Pode mandar os abraços que tu quiser aí. Minha família, minha esposa, meus filhos, né? Então, que vão estar vendo e são muito orgulhosos da minha história. Tua esposa, que é minha colega, né? Dentista. É dentista, né? Meus filhos, meus irmãos, cunhado, minha família. Então, um beijo para vocês. Amo e tudo isso que eu passei, que eu vivi, eles estavam juntos assim comigo. Isso é muito bacana. Sou muito orgulhoso disso. E se eu pudesse dar um conselho, né? Ou uma frase, eu diria que primeiro você precisa acreditar, sabe? Acreditar muito, assim, no que você quer. Ouvir conselhos, ouvir sugestões, mas o que você acredita, você deve seguir. Se eu tivesse ouvido sobre fazer o Melee Pub, eu nunca teria feito, porque muitos eram contra, assim, as pessoas não acreditavam. E tudo na minha vida foi assim, né? Muito trabalho, muita dedicação, seriedade, mas eu acho que eu acreditar. E eu tenho uma frase comigo que digo o seguinte: o impossível, ele não existe. Ele é só uma questão de opinião. Então, se você acredita e as pessoas disserem que é impossível, se você acredita, é possível. Essa é a minha frase. Maravilha, maravilha. Jabson, meu amigo, né? De bastante tempo a gente falou aqui, de Toca do Tubarão, de antes até. Muito obrigado por ter vindo aqui contar um pouquinho da tua história. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir não conhecem toda essa história. É bacana. Porque algumas pessoas devem dizer, eu vou guardar isso no meu arquivo, porque tá Jabson tem sorte, porque fez isso, fez aquilo, enfim, mas a sorte é isso aí, é o trabalho, é a dedicação, quanto perrengue passou. Eu tive a sorte, eu ganhei a bike, né? Ganhou uma bicicleta, começou com sorte. Então, cara, obrigado por ter aceito vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Eu sei que tu tens os teus compromissos, né? Mas a gente marcou e desmarcou, mas tá aí, deu certo. Então, só te agradecer mesmo de coração por ter estado aqui comigo hoje para bater esse papo legal aqui. Eu que agradeço, né? Peço desculpa pelo tempo, né? A minha esposa falou assim, não, vou te buscar. Quanto eu disse, não, meia horinha, uma hora. Ela já devia imaginar, né, que ia demorar. Então eu que agradeço, Thiago, assim, fiquei muito feliz, né? Deixar um abraço aqui pro Túlio, né, para você, ao Jane, a Zan, que são tua família, assim, sempre me abraçou muito, né? Eu sou muito grato pela nossa amizade, por tudo que a gente tem de história nesses anos. E parabéns mais uma vez pelo esse programa, essa ideia do podcast, é muito bacana. Eu quero ver os próximos agora, das outras pessoas, assim, muita muito coisa legal, bacana. assim, poder assim se abrir e falar um pouco. Minha primeira experiência de fazer isso, sabe, de contar toda a minha vida. Muito obrigado. Beleza, então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui hoje com mais um episódio super bacana do podcast Chega e Fala, né? Comigo, com o Jabson, o Luiz aqui na técnica. Desejando aí uma excelente semana para todos. Não esquece de, antes de sair, deixa o like, compartilha com o grupo da família, com o pai, com a mãe, com os amigos. Deixa um comentário aqui, pode ser uma palminha, pode ser qualquer coisa. E ativa as notificações, porque nos próximos episódios você vai estar recebendo a notificação para você poder estar assistindo também esse conteúdo que a gente traz aqui, que é conversar com as pessoas e contar um pouco da vida de cada um, né, das pessoas aqui que a gente admira pelo trabalho, pelas suas conquistas. Então,
Um grande abraço a todos e a gente se vê logo, logo.